Quero cumprimentar os meus amados irmãos e amigos em Cristo Jesus, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, aqui estamos, mais esta noite, a paz da sua irmã Ana Lúcia, que o Senhor tem nos concedido trazermos uma porção da palavra do Senhor para a nossa meditação. E hoje, irmã Regina, irmã Marcélia, paz. E hoje escolhemos como tema, irmãos, o perigo da inveja. Números, capítulo de número 12, versículos 10 e 11, que diz assim: E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Esse texto fala, irmãos, quando Miriam e Arão acharam que eles tinham o mesmo, que também eram profetas, que tinham o mesmo direito de ser usado por Deus que Moisés. E Moisés chama, e Deus chama os três fora do arraial, e envolve ali os três naquela nuvem, e Deus diz para eles: com Moisés eu falo boca a boca. E, como consequência, Miriam ficou leprosa. Irmãos, Deus tem uma chamada universal com todo ser humano. Todos foram chamados para fazer a obra de Deus, independente de qual seja ela. Pode ser a paz de mandar-se, quanto tempo? Pode ser uma coisa que às vezes aos teus olhos ou aos olhos de muitos seja uma coisa muito simples, mas que para Deus é importante. Porque tudo que Deus quer que façamos é importante. E ali Deus escolheu Moisés para colocar diante do seu povo. E o que acontece? O que levou Miriam, a razão da inveja de Miriam? Inveja da família, porque não concordou com o casamento de Moisés. Ambição pessoal, porque Moisés era maior do que ela. Pai Daniele, irmãos, no reino de Deus, a paz Luciana, no reino de Deus não tem maior e nem menor. No reino de Deus, todos nós somos importantes. Então não há necessidade de você querer atrapalhar o ministério do seu irmão, atrapalhar o ministério da sua irmã, cobiçar o lugar dele ou dela. Primeiro que a própria palavra nos diz que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Então, se a seara é grande e os ceifeiros são poucos, é porque há lugar para todos trabalhar. Cada um respeitando a chamada do outro, cada um respeitando a atribuição que Deus concedeu e concede a cada um.
No versículo anterior ao que nós lemos, Miriam maquina lá com Arão, dizendo: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou por nós? O interessante desse versículo, amados, é que ela, Miriam e Arão, falaram entre si. Moisés não estava presente. Só que tinha alguém que estava. Deus estava presente. A paz da Maria Helena. Deus estava presente. Deus contemplou o que os dois estavam ali tramando nas costas de Moisés. Amados, como isso tem acontecido na obra de Deus? Quantas pessoas que muitas das vezes na sua frente te tratam bem, na sua frente dizem ou parecem ser seus amigos, né? Mas no momento em que você dá as costas, eles mostram realmente o que eles são. E não sabem, amados, os riscos, o perigo que correm. Não é por acaso que a palavra do Senhor nos diz: ai daquele que tocar no meu ungido. Quando você toca no ungido de Deus, você não vai tratar com ele. Você vai tratar com Deus. Não foi Moisés que foi lá tomar satisfação com Miriam, com Arão, não. Deus ouviu. E como Deus ouviu, Deus foi lá e puniu e disciplinou Miriam e Arão. Nós, irmão, podemos fazer muita coisa para Deus. Muita coisa. O que não falta é serviço, é oportunidade de trabalharmos para o Senhor. Quantas pessoas que às vezes estão do nosso lado, né? E precisando ouvir uma palavra, precisando de uma ajuda. E nós, em vez de estar preocupados em ajudar essas pessoas que estão precisando, estão preocupados em, às vezes, derrubar um líder, pensando, se achando que é melhor do que eles. A paz de irmã Jani, a paz de irmã Elizabeth, porque foi o que aconteceu com Miriam e Arão. Foi o que ela falou. Não falou também por nós? Primeiro que Deus, o negócio de Deus era com Moisés. Foi Moisés que Deus escolheu. Foi Moisés que Deus chamou para confiar a ele a responsabilidade de conduzir o seu povo. E Deus sabia por que chamou Moisés. Primeira coisa, Moisés era um homem manso. Imagina, amados, se fosse Miriam ou Arão que Deus tivesse escolhido. Com certeza, o objetivo não teria sido alcançado. A paz, Cristiano. Então Deus sabe quem Ele escolhe e por que Ele escolhe. O que você precisa fazer não é ter ciúme, não é ter inveja. Miriam ficou leprosa e ela poderia ter ficado leprosa para o resto da vida. Não fosse Moisés ser um homem especial. E por ele ser especial, Deus o escolheu para conduzir o povo. E agora Arão vai pedir a Moisés e o trata como Senhor. Versículo 11. Pelo que Arão disse a Moisés: Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado, que fizemos loucamente
com que havemos pecado. Moisés podia ter dito para ele, ó, agora você dá teu jeito, você se vira. Aí você e Miriam lá e se vira. Vocês não acharam que era o bambambam, vocês não acharam que podia fazer, acontecer. Vocês não faltaram com respeito a mim. Mas não. O homem de Deus, ele é diferente. O homem de Deus não usa as armas do adversário. Ele usa as armas de Deus. E Moisés foi lá orar por Miriam, para que Deus tivesse misericórdia dela. Mas mesmo assim, ela não escapou da punição. Por isso que a Bíblia diz, o que semeardes, certamente colherás. Miriam teve que ficar por 7 dias isolada, porque quando as pessoas contraíam lepra, ela não podia mais conviver no meio das outras pessoas, e ela teve que ficar 7 dias isolada de todo o povo, como punição da parte de Deus por causa da desobediência dela. Então é muito perigoso, queridos, se alguém está numa posição, seja sincero com a pessoa. Haja com honestidade, com lealdade. Porque foi por isso que Josué foi exaltado. Porque em toda a trajetória ali do deserto, Josué sempre foi leal a Moisés. Nós poderíamos dizer, bom, Moisés, quando Moisés partiu, Deus poderia ter colocado Arão no lugar de Moisés. Não. Porque Deus também conhecia o coração de Arão e conhecia o coração de Josué. Enquanto Josué estava ao lado de Moisés, Josué foi fiel a Moisés. Nós precisamos aprender a sermos fiéis ao nosso líder, aquele que Deus escolheu. E nos prepararmos para quando chegar o momento oportuno em que Deus precisará substituir o líder, você possa estar preparado para ocupar aquela função. Foi assim como Josué. Ele estava pronto, ele estava preparado. As consequências do pecado. Bom, Miriam ficou leprosa. Foi excluída da comunidade. O pecado nos exclui da presença de Deus. O pecado nos afasta de Deus. A paz do Senhor, pastor Clésio. Um abraço, prazer tê-lo conosco. O pecado nos afasta de Deus. Foi excluída da comunidade, atrapalhou Israel no seu caminho. Por causa do pecado de Miriam, Israel ficou 7 dias parado, esperando que se cumprisse o tempo que Deus havia determinado como punição para ela. Então, às vezes, o nosso pecado não afeta somente a nós. O nosso pecado pode prejudicar a terceiros. Quando você faz uma calúnia, né? Como Jonas fez, que Deus mandou ele para Nínive, ele vai para Tarsis, entra no navio, e o prejuízo que ele causou ali, as mercadorias que foram atiradas ao mar. Então, muitas das vezes, o nosso pecado prejudica aqueles que estão ao nosso redor. E Deus não nos chamou para pecarmos. Deus nos chamou para a sua tão gloriosa luz. Deus nos chamou para que
através da minha e da sua vida, o nome dele seja glorificado e seja exaltado na face da terra. Deus tem uma chamada na tua vida. Deus tem uma obra na tua vida. Se prepare para a tua chamada e aguarde, espere o tempo em que Deus vai te exaltar. Quantos anos se passaram do momento em que Davi foi ungido rei até o momento em que Davi assumiu o reinado de Israel? E olha que por duas oportunidades, Davi teve a oportunidade de matar Samuel. E olha que Saul, desculpe. Né? E olha que Saul não era nenhum santo. Saul tentou de várias maneiras ceifar a vida de Davi. Mas quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, e que alguém ainda incentivou, a resposta de Davi foi simples: tocaria eu no ungido de Deus? Porque mesmo estando Saul errado, mesmo Saul já tendo sido rejeitado por Deus, mas ele continuava sendo ungido de Deus. E Davi disse: ó, eu não toco no ungido de Deus. Aprenda, amados. Nós temos muita coisa para aprender quando começamos a meditar, a estudar a palavra do Senhor. Quantas pessoas que têm um chamado de Deus e às vezes provocam uma rebelião no meio do povo de Deus, divide o povo, arruma uma série de confusão e acha que Deus vai deixar isso impune. Deus não deixa, amados. Se você, se qualquer um de nós fizermos a obra dele sofrer, nós vamos pagar o preço da desobediência. Ele pode nos perdoar, como ele perdoou Miriam, porque ela ia morrer leprosa, não fosse a oração de Moisés. E quantas vezes Deus levanta os Moisés na face desta terra para interceder por você e por muitas pessoas, e essas pessoas estão tentando derrubar os Moisés que Deus levanta. Então cuidado com a inveja, cuidado com o orgulho, cuidado com a soberba. Aprenda a ser humilde, aprenda a ser manso, aprenda a obedecer, aprenda a esperar. Esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Foi assim que o salmista se pronunciou. Mais um pouquinho. Atrapalhou Israel no seu caminho, já comentamos. A intervenção divina foi uma extraordinária justificação para Moisés. A prova de que realmente Deus era com Moisés, a prova que Deus, apesar de Deus já haver falado com Miriam e com Arão, Deus agora prova para eles o quanto ele era com Moisés. Qual a comunhão, o relacionamento, a intimidade que Moisés tinha com Deus? Moisés orou e Deus mudou o cativeiro de Miriam. A enfermidade que seria para a morte foi somente por um período. 7 dias depois, Miriam estava limpa e voltou para o meio do povo. Então aprenda, que nós possamos aprender esta lição. Deus escolhe, Deus coloca quem Ele quer. Não é quem eu acho que deve ser colocado. Não é quem você acha que deve ser colocado. Se houvesse alguém mais capaz, Deus teria colocado. Mas Deus escolheu Moisés. Deus escolheu Moisés. É muito importante, amados,
entendermos e aceitarmos a vontade de Deus na sua obra, na nossa vida pessoal. É importante você saber esperar no Senhor. Eu louvo a Deus porque esses anos que tenho de evangelho e fazendo a obra de Deus, antes de estarmos aonde estou hoje, recebi proposta para estar em outros lugares, mas não era o tempo de Deus. Não era o tempo de Deus. A paz, irmão José, a paz, irmã Isa. Então você tem que saber, até mesmo quando nos fazem uma proposta que teoricamente parece boa aos nossos olhos, precisamos saber se é a vontade de Deus. Me lembro certa feita, quando estávamos ainda em Jurumenha, e fomos convidados para ser vice-presidente de uma outra igreja aqui em São Gonçalo. E a minha resposta a quem me convidou, agradeci e disse para a pessoa: só saio de onde estou quando Deus mandar. Porque Ele manda, Ele pode mandar. Achamos que vamos sair fora da direção de Deus, que vai ser muito bom para nós, pode ser bom para a carne. Espiritualmente falando, é péssimo. Miriam sentiu isso na carne. Só por algumas palavras que ela falou, que ela trocou com Arão. Ela ficou leprosa e poderia ter morrido leprosa se Moisés não estivesse intercedido a Deus por ela. Outro ponto que nós podemos destacar aqui, a humilhação de Arão. Arão agora, ele viu o estrago que havia feito e ele agora se humilha. Senhor meu. Ele trata Moisés, que era seu irmão, como Senhor. Senhor meu. Sabe? Ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente. Tem muita coisa que nós podemos evitar, amados. Pense 2 vezes antes de você tomar uma atitude. Pense 10 vezes antes de você falar alguma coisa. Esses dias eu precisava resolver um assunto na obra de Deus, e algumas pessoas já tinham até conversado comigo, e eu estava orando, esperando o momento, esperando Deus tratar. E esses dias, Deus solucionou o problema exatamente como eu havia pedido. E não houve problema, não houve constrangimento, não houve nada disso. Por quê? Aprender a esperar no Senhor, irmã Patrícia. Aprender a esperar, irmã Monique. É importante aprender a esperar. É importantíssimo. Primeiro que Jesus, ele é o nosso juiz, ele é o nosso advogado, ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso companheiro de todas as horas. Ele é aquele que contempla todas as coisas. Ele sabe quem é leal a você e quem não é. Ele sabe os que são sinceros, que estão na sua casa, e os que vivem de engano. Mas ele também deixa uma recomendação para eles. Os que vivem de engano não permanecerão na congregação dos justos. Deus tira na hora que ele acha que deve tirar. Não é você que vai tirar. É Deus. E ele sabe como fazer. Ele sabe como preparar. A nossa função é orar. É fazer como Moisés fez, ele foi lá orar. Ele poderia, se ele fosse uma pessoa diferente, se ele fosse um mau caráter, ele poderia deixar Miriam morrer. Mas não, homem de Deus é diferente, amados. Ele foi orar para que Deus tivesse misericórdia.
Ainda, ele deu um exemplo de ser um servo de Deus exemplar. Que tipo de exemplo será que nós temos dado? Que tipo de exemplo temos sido para o mundo, para as pessoas que nos rodeiam? Neste domingo que passou, fomos fazer uma visita a uma pessoa que não é evangélica. Participa de uma outra religião, de uma seita. E lá ela nos fez uma série de perguntas e nós fomos respondendo a cada uma delas. E ela foi citando alguns exemplos de coisas que ela já sabia que acontecia com determinadas pessoas. E nós apenas ouvimos. Conversamos e oramos por ela. E essa pessoa ficou de amanhã, está nos fazendo uma visita em nossa igreja para ouvir uma porção da palavra do Senhor. Nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos. Eu fui chamado, você foi chamado, Rivelino, para ser uma referência. Aonde quer que nós estejamos, seja na nossa casa, seja na casa do Senhor, seja no nosso local de trabalho, seja na cidade onde vivemos, fomos chamados para sermos referências. Moisés, ele era uma referência. Por isso o povo o seguia. Tanto que quando Deus o chamou, ele se sentiu sem condições de conduzir o povo. E Deus falou para ele: Moisés, vai lá e diga, eu sou, me enviou a vós. E Moisés fez como Deus havia mandado. E o povo seguiu Moisés. Quando fazemos aquilo que Deus nos manda, o povo nos segue. Então aprenda a esperar. Você que tem um chamado de Deus, não passe à frente de Deus. O que mais tem hoje são pessoas passando à frente. São uma série de portas que são abertas por aí e, me perdoe a expressão, amados, ainda tem a cara de pau de dizer que foi Deus que mandou. E Deus não mandou coisa nenhuma. É porque é casa rebelde. Não soube ser submisso ao seu pastor. Não soube ser submisso àquele que Deus havia colocado sobre ele. Eu louvo a Deus, glorifico o nome do Senhor, porque até hoje, mesmo estando trabalhando em outra cidade, mas continuo respeitando, considerando o meu pastor. E por isso eu desfruto da amizade dele. Porque ele sabe que mesmo eu estando distante, ele pode contar comigo. Por isso eu glorifico a Deus. Eu glorifico o Senhor. Deus tem nos dado graça para isso. Então Moisés conseguiu calar-se. Ao calar-se, ele mostrou que ele possuía o caráter de Cristo. Que tipo de caráter nós temos? Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, nesse trimestre, vamos terminar agora, sobre o caráter do cristão. E durante o trimestre estudamos sobre vários homens. Domingo passado estudamos sobre José, que teve uma responsabilidade tremenda de proteger Maria. Então, o homem de caráter, a mulher de caráter é diferente. É diferente, amados. E nós, o homem, normalmente, ele já deve ser um homem de caráter, independente dele ser cristão ou não. E quanto mais quando ele é servo de Deus. E aí ele tem que ter o caráter de Cristo. Moisés orou pela difamadora. Será que você tem orado por aquele que te persegue? Será que você tem orado por aquele que te calunia?
Será que você tem orado por aqueles que já te traíram? Porque é isso que nós temos que fazer. Certa feita, quando perguntaram a Jesus quantas vezes nós tínhamos que perdoar alguém, ele falou 70 vezes 7. Você sabe contar 70 vezes 7? 490 vezes. Quantas vezes você já perdoou o teu inimigo? Como é o teu relacionamento hoje com esse que já se levantou contra você? De desprezo? Ou será que você consegue abraçá-lo como se estivesse abraçando uma pessoa que nunca lhe fez nada de mal? Moisés tinha um amor especial no coração. Apesar do erro cometido, Miriam continuava sendo sua irmã. Arão continuava sendo seu irmão. Então ele orou ao Senhor. Ele pediu misericórdia. Nós precisamos aprender a sermos misericordiosos. É impossível alcançarmos o nosso objetivo, se é que esse é o objetivo de cada um dos amados, a salvação, se não aprendermos a ser misericordiosos. Jesus, ele foi misericordioso para conosco. E ele continua sendo misericordioso. Ele continua nos amando. Ele continua, independente das minhas virtudes, das minhas falhas, das suas virtudes, das suas falhas, ele continua nos amando. Ele continua lutando para nos arrebatar do fogo. Mesmo, muitas das vezes, nós, ao invés de nos aproximarmos do Senhor, nos aproximamos do pecado. E quando nos aproximamos do pecado, nós nos afastamos de Deus. Miriam e Arão pecaram, e feio. Arquitetaram contra Moisés. Queriam ser igual a Moisés. Você nunca será igual a ninguém. Aprenda a ser você. Aprenda a ser você. Deus não te chamou para ser imitador de ninguém, para você imitar ninguém. Deus não te chamou para você perseguir ninguém. Deus não te chamou para você caluniar ninguém. Deus não te chamou para você tomar o lugar de ninguém. Até sobre isso eu já passei experiência na minha vida profissional e na minha vida espiritual. Porque eu sempre gostei de ajudar, de ensinar as pessoas. E quando eu trabalhava e que eu começava a treinar outros colegas, várias vezes disseram para mim que eu estava preparando alguém para depois me derrubar, para tomar o meu lugar. E a minha resposta foi sempre a mesma: o meu lugar ninguém toma. O teu lugar ninguém vai tomar. Só depende de você. Aprenda a se preparar e aprenda a esperar no Senhor. Não há necessidade, amados, de atropelarmos ninguém para cumprir o nosso chamado. Deus prepara tudo, todas as coisas, no momento certo, na hora certa. Me lembro quando eu saí de São Gonçalo para ir para Maricá, eu fui para lá provisório. E esse provisório já se vão 11 anos. Mas simplesmente porque eu obedeci o meu pastor. Deus é fiel. Deus quer te abençoar. Deus quer cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Mas primeiro é necessário você se consertar com Deus. É necessário você seguir o exemplo de Arão. E foi lá, se humilhou, reconheceu que havia errado, ele e Miriam. E Deus teve misericórdia. Graças à oração de Moisés. Quantos Moisés tem sofrido na face dessa terra? Quantos Moisés tem sido traído, caluniados? Quantos?
Mas esses Moisés continuam orando por aqueles que o traíram, por aqueles que o caluniaram. Então, esse é o exemplo que nós devemos seguir. Que Deus possa abençoar os meus amados. Que vocês possam seguir este exemplo. Como o exemplo de Davi, que eu já citei. Ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. Mas quando induziram ele a fazer isso, a resposta dele: tocaria eu no ungido de Deus? Não. Não mexa com o ungido de Deus, amado. Não mexa com o ungido de Deus, porque você pode se dar mal. Você pode se machucar. Miriam poderia ter morrido leprosa. Não fosse Moisés um homem, um exemplo de Cristo. Então aprenda a esperar. Não cometas. Não deixe que a inveja, a soberba, o orgulho tome conta da sua vida. Espera no Senhor. Faça como o salmista. Esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar cada um dos meus amados irmãos em Cristo Jesus. Que nós possamos aprender. Deus te prometeu algo? Deus falou que tem um chamado na sua vida? Espera. Josué, ele acompanhou Moisés 40 anos naquele deserto. Toda aquela descendência de rebeldes ficaram no deserto. Só os fiéis que chegaram a Canaã. Os rebeldes não colocaram a planta dos pés em Canaã. Em Canaã não há lugar para rebelde. Em Canaã não há lugar para desobediente. Em Canaã não há lugar para aquele que tenta derrubar o seu irmão. De toda uma geração, somente Josué e Calebe colocaram a planta dos pés em Canaã. Por quê? Obediência. Obediência. Confiaram. Então, queridos, que nós possamos aprender a servir o Senhor melhor. E no tempo de Deus, Ele vos exaltará. É Ele que tem que te exaltar, não é você que tem que se exaltar. Eu fosse contar quantas experiências que eu já passei. E Deus, por misericórdia, nos exaltou no tempo de Deus. Esperei com paciência no Senhor. Nós vamos estar orando pelos pedidos de oração. Hoje vamos estar orando pelo nosso irmão Fagner, né, meu sobrinho. Ele, esta hora, deve estar se internando. Amanhã ele vai estar passando por uma cirurgia, né? E nós vamos orar. Se for para ele passar pela mão do médico, ele vai passar. Mas Deus ainda pode fazer um milagre nesta madrugada. Eu creio assim. Deus pode tocar naquele fêmur, Deus pode tocar naquele quadril e restaurar para a glória do nome dele. Continuar orando pela irmã Eusinéia, que está enferma também, orando pela Amanda, que não se sentiu bem hoje à noite, orando pela irmã Eusinéia, que está se restabelecendo, está, como eu falei a semana passada, a gripe atacou um grupo enorme de irmãos lá em Maricá, orando pela Luísa, que está internada, né? Que Deus abençoe esta criança, restaure a sua saúde, e orando por todos os pedidos de oração. Amanhã eu vou estar passando essa relação para um caderninho, para ficar mais fácil, né? E você que ainda não mandou o seu pedido de oração, pode mandar. Nós vamos estar orando. E depois você vai contar a vitória, em nome de Jesus, e para a glória do nome dele. Porque somente ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor.
Amém, queridos? Soberano Deus, Pai Celestial. Senhor, mais uma vez, Senhor, elevamos a nossa voz diante da Tua presença e no nome do Teu Filho Jesus, intercedendo a Ti, Senhor, pela vida dos Teus filhos. Quantas pessoas, ó Pai, que estão anotadas, relacionadas aqui, Senhor, que estão enfermas, algumas, ó Pai, já desenganadas pelo médico. Mas Tu ressuscitaste Lázaro depois de 4 dias, Senhor. E Tu pode restaurar a saúde dessas pessoas. Teu filho que vai passar por essa cirurgia amanhã, Senhor. Tu sabe que eu já tenho clamado a Ti pelo Teu servo, tenho colocado ele nas Tuas mãos, Senhor. E Tu ainda pode, nesta madrugada, ir ao encontro do Teu filho, fazer um milagre, naquele quadril, naquele fêmur. E o Teu servo não precisar colocar aquela prótese. Mas se for a Tua vontade que assim aconteça, que não sejam aqueles médicos, Senhor, a operarem o Teu filho, mas que Tu, Senhor, seja o cirurgião do Teu servo e que o Teu nome seja glorificado. Te peço pelas famílias, Senhor, que estão passando por momentos difíceis, momentos turbulentos, ó Pai, que Tu venha restaurar as famílias, meu Senhor, casais que se separaram, Pai, que Tu venha levá-los à reconciliação, Pai querido, Pai amado. Toma Teus filhos nas Tuas mãos. Abençoa, Pai, dá vitória. Abre a porta do emprego, Pai, aquele que precisa de um emprego. Tu és o dono do ouro e da prata, Tu és o Deus que abre porta onde não tem porta, Senhor. Restaura também a saúde da Tua serva Mariana, do Teu servo Isaías. Toca ele naqueles ossos do Teu filho, Pai. Cura, Pai, para a glória do Teu nome, Jesus. Senhor, Tu sabe que eu tenho te pedido milagre, Senhor. Eu quero ver ser o surdo ouvir. Eu quero ver ser o mudo falar. Eu quero ver ser o coxo andar. Eu quero ver o cego enxergar. Eu quero ver vidas sendo libertas, vidas sendo transformadas, ó Pai, pelo poder do nome do Teu Filho Jesus. A Tua filha que vai estar nos visitando amanhã, Senhor, nós estivemos ali na Sua casa ontem, orando por ela. Pai, liberta aquela vida, transforma, Pai. Faz dela um canal, um instrumento das Tuas mãos. Repreenda toda a potestade maligna, Senhor, que tem assolado aquela vida, Pai, para a glória do Teu nome. Quebra as cadeias, quebra todas as correntes, Pai, do inferno, Pai. E liberta a Tua filha para a glória do Teu nome. Te peço também, Senhor, pelos missionários espalhados por todo este país e por este mundo afora, Senhor. Missionários indo para terras, ó Pai, difíceis, ó Pai, onde a ministração da Sua palavra é proibida, Senhor. E quantos têm perdido a sua vida. Mas abençoa os Teus servos que lá estão, Pai, enviando os recursos, o sustento para os Teus filhos. Levanta homens, mulheres, ó Pai, que amem a obra missionária, que contribuam, Pai, com a obra missionária. Te peço também, Pai, pelas autoridades constituídas desse Brasil. Do município ao governo federal, Senhor. Ao governo, passando pelo estadual. Os vereadores, os secretários municipais, os prefeitos, os governadores, os deputados estaduais, os secretários estaduais, os governadores, Pai, os deputados federais, os senadores, os ministros de Estado, o presidente da República, Pai, a cada autoridade constituída desse país, eu te peço, Pai, liberta, Pai, desse demônio chamado corrupção. Tu sabes o que esse demônio tem assolado o Brasil, o demônio do tráfico, o demônio da prostituição, o demônio da promiscuidade, Senhor. Liberta esta nação, Senhor, para a glória do Teu nome. A Tua palavra diz que se o Seu povo que se chama pelo Seu nome se humilhar e orar e se consertar dos seus maus caminhos, Tu ouviria do céu e sararia a nossa terra. Ainda existe ser um povo que clama a Ti, Senhor, um povo que Te implora misericórdia, que Te implora, Pai, a libertação desta nação, deste Brasil, ó Pai. Levanta homens sérios, Pai, para conduzir os destinos desse país. Tu sabe quantas vidas tem sofrido, ó Pai, mas eu coloco nas Tuas mãos. Te peço também pelos esposos da Tua serva, Pai,
que estão afastados da tua presença. Te peço por aqueles que ainda não te aceitaram como teu Salvador. Pai, tu sabe que nessa relação tem vidas, ó Pai, que precisa ter um encontro contigo, ó Pai. E eu coloco tudo nas tuas mãos. E eu abençoo, Pai, em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amados, queremos agradecer a atenção de cada um de vocês por mais uma noite, por mais uma oportunidade de nos acompanhar, né, ouvindo a palavra do Senhor, aquilo que eu tenho colocado em meu coração para dividir com os irmãos. Como eu sempre falo, essa palavra é uma espada com dois gumes. Ela corta primeiro para mim, depois para os irmãos. A mensagem fala comigo e fala com vocês. Então que nós possamos seguir o exemplo de Moisés. Seguir o exemplo de Davi. Que não passaram à frente de Deus. Esperaram o tempo de Deus. Nós agora estamos com o nosso canal no YouTube. Você acessa lá, Pastor Álvaro Guimarães. Você vai lá ver também, nós já estamos adicionando lá, ainda falta adicionar outras mensagens. O nosso culto, você já vai encontrar lá a nossa pré-conferência missionária, o nosso culto de domingo. Você vai encontrar a mensagem que postamos no sábado e no domingo. Né? Hoje vamos estar colocando essa mensagem lá também, e as outras mensagens, né? Vamos estar postando lá no nosso canal no YouTube. Temos também a página da nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério Azaf, onde você pode acompanhar direto os nossos cultos, às quintas e domingo. São transmitidos diretamente, ao vivo, né? E você pode nos acompanhar. Quero pedir também mais uma vez encarecidamente aos meus amados irmãos, compartilhe esta mensagem, para que outras vidas sejam alcançadas. Você pode ser o missionário dentro da sua casa. Quando você compartilha essa mensagem, que você envia para alguém, você está fazendo missões. Então não deixa de compartilhar. Tem outras pessoas que, como nós, estávamos precisando ouvir essa palavra. Tem outras pessoas precisando de ouvir. Amanhã, nosso estudo bíblico, às 19 horas. Quinta-feira, o nosso culto da vitória. Vamos ter 2 cultos nos lares essa semana. Na sexta e no sábado. Sexta-feira na casa da irmã Natália. No sábado na casa do irmão Alexandre. A igreja precisa sair, ir para a rua, para evangelizar, ir para os bairros, para ganhar almas para Cristo. E nós estamos trabalhando nesse sentido. Então essa semana teremos logo 2 cultos em lares, de irmãos que servem ao Senhor na igreja onde estamos pastoreando. O nosso endereço, Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, 376. Primeira entrada de Maricá, para quem vem de Niterói ou São Gonçalo, ou Rio. É a primeira entrada de Maricá, ali próximo, na esquina da churrascaria Maminha de Ouro. Você vai entrar próximo ao DPO. Depois um pouquinho do DPO, do lado esquerdo, em frente a uma loja de tintas ali na avenida, está a nossa igreja ali e nós aguardamos a sua visita. Será um prazer imenso poder recebê-los ali para juntos adorarmos ao nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que as doces consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós. Ainda mais um anúncio, vamos ter lá no dia 15 de julho, se não me falha a memória, um festival de caldos. O convite é apenas R$12 para ajudar o congresso da nossa juventude. 1º domingo de julho, dia da nossa Santa Ceia, teremos também um almoço, que também é R$10 ou R$12 o almoço, me falha a memória agora,
E você pode ir lá, participa da escola bíblica, participa da Santa Ceia, depois almoça conosco e você vai estar abençoando a obra de Deus. Tudo ali que é arrecadado é para a obra de Deus, amados. E vocês são os nossos convidados. Amém? Um abraço a todos, que Deus possa vos abençoar. E querendo Deus, amanhã estaremos aqui com mais uma mensagem da parte de Deus para os meus amados, queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Um abraço a todos e até a próxima.